Olá, pessoal! Bom dia, sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer novamente vir conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que está nos inquietando bravamente, né? Então, o meu desejo realmente é trazer um pouquinho do que os espanhóis, né, já falaram, né, porque na verdade eu usei, para conversar com vocês, eu usei um artigo que foi lançado essa semana em Madrid, na Espanha, tá? E o título dele é A Pandemia do Covid-19 em um Mundo em Envelhecimento, né? E ele traz alguns dados bastante relevantes, mas a minha proposta realmente é trazer esses dados para a nossa realidade aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? Para vocês entenderem, o artigo, ele acaba fazendo muito uma relação dos países desenvolvidos, ou seja, países mais ricos e países em desenvolvimento, que é o nosso caso, o Brasil, né? Os países desenvolvidos, eles têm uma taxa de pessoas idosas mais altas do que nós. Mas, não sei o quanto vocês estão inteirados, e essa é a minha proposta, em relação a Santo Antônio da Patrulha, né? Santo Antônio da Patrulha tem uma população de idosos de 28%. Para vocês terem uma ideia, a média brasileira de população idoso são 12%. Então, nós temos mais do que o dobro da população idosa aqui na cidade, né? Então, nós precisamos realmente não digo nos preocupar, mas nos movermos diante desta situação atual em que nós vivenciamos, tá? Então, eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu fiz uma colinha, o artigo está escrito em inglês, então eu fiz a tradução dele, fiz algumas relações e a minha proposta é conversar com vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem trazer as ideias de vocês para mim, né? Então, compartilhem, falem a respeito daquilo que vocês acham. Algumas coisas eu não sei, e aí eu até gostaria que, se alguém souber, possa colaborar com isso, né? Justamente para que a gente possa ter uma troca, tá bem? E se ficar dúvidas, podem ir me perguntando. Eu pretendo falar devagar, mas às vezes eu acabo falando mais rápido, então peçam para que eu me acalme ou repita alguma coisa que ficar perdido por aí, tá certo? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui se tá tudo ok. Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Se tiver alguma coisa que não esteja adequada, eu peço que vocês, por favor, vão me comunicando, tá bem? Bom, então olha só. Eu fiz uma colinha, tá, pessoal? O impacto da pandemia nos idosos é relativa às condições de vida dos idosos, né? Então, quer dizer, como essas pessoas de mais idade vivem é como a pandemia, enfim, a epidemia vai circular, né, nessa realidade. A pandemia, ela iniciou lá na China, tá? Ela foi relatada pela Organização Mundial da Saúde no dia 30 de dezembro de 2019, tá? Nós realmente não sabemos se ela já tinha iniciado antes ou se realmente essa foi a data oficial, mas nós temos esta como a data oficial, ou seja, nós estamos em 24 de abril, então já são quase 4 meses, né, que nós vivemos, que o mundo vive com essa situação muito diferente de toda a realidade, né? A gente diz que há muitas décadas nós não tínhamos uma pandemia que afetasse realmente o mundo inteiro, né? Nós tivemos algumas, como a SARS, que afetou realmente só a China, né? Não chegou no Brasil. Bom, torna-se um problema de saúde mais sério da década, né? Devido ao contágio e ao pouco conhecimento que se tem, né? Então, nós não sabíamos que ele existia, nós ainda não sabemos como ele reage em cada população, em cada situação.
e nós temos poucos testes para sabermos se há quantas pessoas têm contaminada e o que fase do contágio essas pessoas estão, né? Aos que não sabem, existem 3 tipos de testes diferentes, né? Então, tem o teste que ele pega quando a doença está incubada, então quer dizer, ela ainda não apresenta sintomas, mas ela está presente. Tem o teste que pega só quando está ativo, né? Então ele não está mais incubado, ele não está mais protegido, ele já está sintomático. E tem um terceiro teste que pega também quando ele está ativo, né? Então nós não temos só um tipo de teste. Eu vou ficar devendo essa informação, se desejarem eu posso ir buscar. Eu não sei qual é o teste que está sendo usado aqui na cidade, tá? Se alguém souber e puder compartilhar essa informação, vai ser uma contribuição muito valorosa, tá? Então, nesse estudo, ele traz os seguintes dados. 30% do contágio, ele é assintomático, ou seja, a pessoa não vai ter sintoma nenhum, mas ela vai estar passando para os que, por ela, passarem, né? Bom, 55% da população vai fazer o contágio com sintomas leves ou moderados. Então, quer dizer, vai ser como uma gripezinha, né? Vai ter algum sintoma, talvez uma febre, talvez uma coriza, enfim, uma moleza, mas vai estar transmitindo, né? Então, 55% da sua população. 10% dos contágios, eles vão acontecer através de sintomas graves, né? Com hospitalização, mas sem a necessidade de ventilação mecânica, né? Então, é um contágio alto, né? 10% desses contágios vão estar lá nos hospitais. Então, muito talvez por isso que o governo, enfim, que a Organização Mundial da Saúde está pedindo que a população evite ir nos hospitais, né? Porque lá é um foco de contaminação. 5% da população, ela tem o contágio através de pessoas que estão sintomáticas já em cuidados em UTI, ou seja, que precisam de ventilação mecânica, que precisam de diferentes terapias, enfim. Aí eu trago para vocês a seguinte informação. Nesse estudo feito na Espanha, ele fez um relato, na verdade, de diversos países, inclusive da União Europeia, que já vivenciaram ou que estão ainda vivenciando a pandemia. E a letalidade em idosos, ela acontece em idosos com mais de 70 anos. Desses de 70 anos, ainda os que têm alguma comorbidade, né? Então, alguma doença junto, né? Que não seja só idoso, né? Não tenha só 70 anos, mas que tenha uma diabetes, uma hipertensão, que seja obeso, que esteja desnutrido, que tenha algum reumatismo. Em qualquer uma dessas doenças junto aos 70 anos, ela traz mais risco para essa pessoa, tá? Bom, falei todos esses dados, que são os dados lá do artigo, lá da Espanha. Agora, o que eu trago para vocês aqui? É que Santo Antônio da Patrulha tem, segundo o IBGE, uma estimativa de 42 mil pessoas que vivem na cidade, né? 42 mil habitantes. Lembra que lá no início eu falei que Santo Antônio da Patrulha tem 28% em média, tá? De idosos. Desses, gente, vamos pensar, 28% da população significa 11 mil pessoas, tá? Quase 12 mil, 11.760, tá? Então, Santo Antônio da Patrulha tem 12 mil pessoas idosas, 12 mil pessoas com mais de 60 anos, que é como a gente considera uma pessoa idosa, tá? Dessas pessoas, comparando com o artigo que dizia que pessoas com mais de 70 anos têm mais risco de morte, eu tenho quase 2 mil pessoas, quase 2 mil idosos em Santo Antônio que podem estar que tendem a estar em risco de, se contraírem o Covid, irem a óbito. Ou seja, é muita gente.
E aí eu trago para vocês um dado geral de população. Vamos pegar lá os 42 mil pacientes, 42 mil habitantes, desculpa. Desses 42, você lembra que eu falei que 30% do contágio era por pessoas assintomáticas? Então isso significa que se 12 mil pessoas podem contagiar, podem disseminar o vírus para outras pessoas, porque elas estão assintomáticas, elas não vão sentir que estão com o Covid. Então, por isso, a necessidade do isolamento e a necessidade da conscientização, né? Porque o contágio assintomático é muito alto. São 12 mil pessoas que podem estar contaminando, né? Vamos lá. Lembra dos 55% do contágio com sintomas leves e moderados? Isso significa que 23 mil pessoas podem ter sintomas de Covid. Olha só, 23 mil pessoas com sintomas e 23 mil pessoas com gripe. Agora, lembra que era 10% da população pode levar o contágio com sintomas mais graves indo à hospitalização? Isso significa dizer que 4 mil pessoas vão precisar de hospitalização. Aí eu pergunto para vocês e peço para quem puder me ajudar, porque eu realmente não sei, quantos leitos o nosso hospital tem? Eu acho que não chega nem perto desse número. Então, aí que eu faço uma relação de qual é a importância de a gente inibir o vírus, né? De a gente segurar ele para que não haja uma pandemia na nossa cidade. Porque se 4 mil pessoas precisarem só de hospital, não vamos ter, né? Lembra lá que eu falei que 5% do contágio, ele vai precisar de cuidados intensivos, de UTI. Ao que eu sei, o nosso hospital não tem UTI, não tem ventiladores. Se eu estiver enganada, por favor, eu peço que vocês contribuam com essa informação. Mas isso representa que 2 mil pessoas vão precisar de CTI. Então, nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos segurar essa pandemia, que Santo Antônio da Patrulha não tem condições, assim como praticamente todas, eu ainda não conheço uma cidade que tenha condições de tratar essa pandemia no mundo, né? Tanto que é por isso que nós estamos tendo tanta morte e por isso que nós estamos nos mobilizando enquanto mundo de mudar a nossa forma de trabalhar, de agir, de nos relacionar, né? Agora mais de longe do que de perto, justamente porque nós não temos sistema, né, de saúde em local nenhum, né? Mas eu quero trazer a realidade de que, assim, Santo Antônio da Patrulha ainda tem um outro diferencial, que é o percentual de pessoas idosas, que são as pessoas que mais estão em risco de contágio e em risco de morte. Para vocês terem uma ideia, Santo Antônio da Patrulha tem 7% da sua população com mais de 70 anos. Isso é muito, gente. 7% da população que pode ir a óbito se vir a ter Covid, né? Então, nós realmente precisamos nos conscientizar e nos prevenir, né? O maior desafio, muitas vezes, de muitas pessoas precisando de diferentes terapias em larga escala, enchendo e sobrecarregando os hospitais, né? Então, em todo o mundo, gente, não é só aqui, não foi só na Espanha, né? A China que conseguiu segurar um pouquinho mais, mas a gente não tem tanta certeza dos dados que eles passam para a gente. Mas a verdade é, nós não podemos encher os nossos leitos, encher os nossos hospitais, porque nós não temos condição de tratar todas essas pessoas ao mesmo tempo, né? Lembrando que, assim, a taxa de mortalidade também, pelo menos nesse estudo da Espanha, tá, gente? Não tenho dados brasileiros ainda para poder relatar isso para vocês, mas a taxa de mortalidade é maior em homens, né? E desses, os homens que têm alguma comorbidade, né? Então, alguma doença junto, né? Então, idoso, homem e mais alguma comorbidade, né? Uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade,
um reumatismo, um colesterol alto, enfim. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Espero que vocês estejam gostando, por favor, contribuam. Então, olha só, os maiores desafios do mundo, né, é que cada cidade tem as suas características e vai ter que se adequar, vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, por isso que eu digo, nós aqui em Santo Antônio da Patrulha, nós sabemos que nós temos uma população muito idosa, né? Com quem que esse idoso mora? Onde que esse idoso mora? Tem alguém para dar apoio para ele? Porque eu digo assim, tem os problemas que a gente vai ter momentâneos, né? Eu digo assim, por exemplo, um idoso que vive sozinho. Bom, ele vai ter que dar um jeito de adquirir suprimentos, né? Ou de pedir ajuda para alguém. Então, esse é um problema momentâneo. Mas nós temos o problema social, né? Que é a longo prazo, né? É o de convívio, de contato com a pessoa. Então, essa pessoa que mora sozinha, ela vai ficar mais cabisbaixa, mais depressiva, vai se sentir mais incapacitada de muitas coisas, porque ela não pode mais sair da sua casa, fazer as suas coisas. Então, a longo prazo, talvez a gente tenha algumas interferências aí, né? Mas o que a gente pode fazer neste momento para ajudar? Bom, é dar mecanismos, né? Criar ações de contato com essa pessoa, dentro do possível. Porque o que é o outro risco, gente, que a gente também precisa entender? Vamos que eu não tenho, né? Mas aqui em Santo Antônio da Patrulha, um voo, por exemplo, né? Que ele esteja necessitando de auxílio, enfim, que alguém mais jovem, fora do risco, faça as compras, por exemplo, para ele, né? Mas o risco acontece quando, se eu tivesse um voo, eu fosse jovem, eu estivesse, por exemplo, trabalhando lá no consultório, tendo contato com muitas pessoas, e eu fosse atender uma demanda desse meu avô. Por quê? Porque eu estou levando para ele o risco de contágio, o assintomático, lembra? Que é de 30%, porque eu não sei se eu estou contaminada. Claro que eu tomo todas as precauções e por isso que eu preciso tomar todas as precauções necessárias. Usar máscara, lavar a mão, sair de casa só para o necessário, para que eu não transmita para ele. Porque se ele, né, se um vô lá de 60, 70 anos, 80 anos, precisar de algum suporte, talvez ele nem tenha como pedir, né, ou ele nem se perceba complicando, porque a gente também pouco conhece de como a doença acaba evoluindo em cada organismo, né? Então, nós precisamos prevenir esse contágio. Então, uma coisa que eu digo que nem agora nós passamos a Páscoa, logo nós temos o Dia das Mães, né? E as pessoas acabam querendo conviver com os seus entes, com os seus idosos. Mas, gente, nós temos um alto risco de contágio intergeracional. Ou seja, os mais novos transmitindo para os mais velhos. Por isso que realmente nesse momento é necessário esse isolamento. Entendem? Existe uma lógica, nós não podemos contaminar os nossos idosos, porque eles têm muita chance de não resistirem, por N fatores, pela doença, pelo nosso sistema, pela questão de não se perceber doente. Então, nós precisamos cuidar, né? Aos idosos que moram em residenciais, né, em lares, enfim, com outros idosos, os profissionais precisam realmente, e eu tenho certeza que todos estão fazendo tudo que é possível ao máximo para prevenir esse contágio. Porque eu digo, um idoso assintomático vai transmitir para todos eles. Se tiver sintomático, da mesma forma vai transmitir, né? E o risco de óbito, o risco de morte é muito alto. Aqui eu tenho um dado que o artigo traz, né, para vocês terem uma ideia que na União Europeia, 25% dos idosos com 85 anos ou mais vivem em instituições de idosos, né? Então, por isso que lá nós tivemos em muitas cidades nós ainda temos muita perda de idosos, principalmente nas geriatrias, porque são idosos muito idosos, né? A gente chama os longevos, né? São os super idosos.
Aqui em Santo Antônio, deixa eu ver que eu até tinha feito, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, só um pouquinho. O percentual de acima de 70 anos é 7% e acima de 80 anos é 2%, quase 3%. Né? Então, nós também temos um significativo número de pessoas idosas, super idosas, que estão em risco. Né? Um dado aqui só por curiosidade, desses 28% da população idosa de Santo Antônio da Patrulha, 18% vive na área urbana, na cidade, e 10% vive na área rural. Vocês sabem que, lendo esse artigo, me fez pensar que quem está na área rural, que acaba tendo uma subsistência mais da terra, né? Eu digo assim, tem o seu gado, tem os seus bichos ali que podem suprir a necessidade, principalmente de alimentação, e não acabam tendo tanta necessidade de contato, de convívio, né? Estão mais protegidas. Então, isso é algo que nós temos que pensar. A nossa população rural aqui de Santo Antônio está protegida. Não deixemos que essas pessoas vão para a cidade, né? Porque lá o risco é maior. Não estou dizendo que Santo Antônio está tendo mais casos, não, mas eu estou dizendo o quanto nós precisamos nos prevenir, né? Eu digo nos cuidar, nos isolar, usar máscara, lavar as mãos, seguir com os cuidados que a Organização Mundial da Saúde está nos pedindo, para que não haja essa perda de pessoas, de entes queridos, de comunidade, de população. Né? Eu digo, não existe alguém mais ou menos importante na população. Todos somos essenciais, todos têm a sua função. Seja o agricultor familiar, que está lá no meio rural, né? Ou o proprietário da loja, enfim, que está lá na cidade vendendo as roupas para as pessoas. Todos têm a sua relevância, todos têm a sua importância e nós precisamos manter o máximo de vidas. Eu digo, nós já temos muitos motivos de óbito, né, de morte no dia a dia. As pessoas morrem de acidente, morrem por doenças, morrem por câncer, enfim, por doenças mais graves. Eu digo, nós não podemos perder para um vírus, para um bicho que a gente nem enxerga. Mas nós precisamos nos conscientizar e conscientizar as pessoas que estão ao nosso lado que todos nós somos transmissores de risco. Né? Então, vamos mais um pouquinho aqui. A importância da pandemia tenderá a ser maior em sociedades onde os idosos são em mais quantidade. Né? Então, Santo Antônio, fazendo uma comparação aqui com Caxias, né? Caxias do Sul tem, se eu não me engano, 13% de população idoso. Né? Santo Antônio da Patrulha, que já é mais do que a média brasileira, né? Mas Santo Antônio da Patrulha tem 28% de população idosa. Então, quer dizer, nós temos uma população muito idosa. Se nós não podemos perder essa população. Essas pessoas têm a sua relevância social, a sua importância social. Né? Quanto mais comorbidades, maiores os riscos. Né? Então, quanto mais doenças eu tiver, maior é o risco. Né? Ser idoso, ter muitas comorbidades. Agora, ser jovem e ter alguma comorbidade também é risco, né, gente? Porque eu digo assim, nós não temos certeza de como o vírus vai se comportar em cada população, né? Em cada cidade, enfim. Nós precisamos nos prevenir. Por isso a importância de... Sim, temos que voltar à economia, e não vou entrar aqui numa questão econômica, mas nós precisamos saber que nós somos transmissores, todos nós somos transmissores, e nós não sabemos, porque nós não temos teste suficiente, nós não sabemos se nós estamos contaminados. Então, nós precisamos manter os cuidados ao máximo. Taxas de contágio dos idosos, deixa eu ver se eu falei tudo. Vocês estão com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Estou conseguindo ajudar vocês ou está dando mais nó na cabeça? Bom, para finalizar, então, eu fiz um resuminho de o porquê que a gente precisa realmente se conscientizar da importância social que nós temos nesse momento. Todos nós. Ninguém é mais ou menos importante. Cada um de nós é peça-chave nesse combate ao vírus, né? Então, nós precisamos diminuir o risco de contaminação entre as gerações, né? Então, por isso que eu digo,
cuidem, evitem ver os avós. Eu sei que é difícil, que a gente gostaria muito de estar com eles, mas se estiverem com eles, mantenham a distância. Façam videochamadas, ensinem eles a usarem o celular, a usar o tablet, o computador, maneiras novas, eu digo, são descobertas novas que se pode fazer também no meio disso tudo, né? Eu digo, nós precisamos aprender a tirar as coisas boas de tudo isso, né? E eu até fiz uma página assim com coisas que eu estou aprendendo, né? Porque eu digo, são formas que a gente tem de ver as coisas pelo lado positivo, né? Proteção, gente. Então, assim, não hesitem em se proteger, porque não é só vocês que vocês estão protegendo, mas são todas as pessoas que cercam vocês, que rodeiam vocês, que me rodeiam, né? Assim, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos com frequência, vamos usar o álcool gel se a gente não tiver água e sabão para lavar as mãos, vamos nos isolar, vamos evitar o contato, vamos no mercado, uma pessoa por vez. Eu sei, eu falo por mim, eu adoro ir no mercado, mas nesse momento ir no mercado não é para passear, é só para fazer a compra e voltar para casa. Diminuir os riscos a longo prazo, né? Então, isso que eu falei, ensinar a abrir canais de comunicação novos com as pessoas. Claro que a gente queria estar abraçando todo mundo, eu gostaria de estar abraçando muitas pessoas com quem eu convivia, né, rotineiramente, mas nesse momento vamos nos prevenir, vamos nos proteger e proteger quem a gente ama. E diminuir o uso do hospital e da unidade de terapia intensiva, né, o uso de terapia mecânica, enfim, de diferentes terapias, o agrupamento das pessoas lá no hospital, porque lá é onde está o maior risco de contaminação, o maior risco de contágio, e a gente pode ter muitas perdas se isso vir a acontecer. Tá certo, pessoal? Eu espero ter ajudado um pouquinho com vocês. A minha ideia realmente é conscientizar do quanto nós, enquanto morador, eu moradora, né, não sou natural de Santo Antônio, mas tenho essa cidade como minha, e não quero vê-la passando por sofrimento nessa pandemia, né? Eu prefiro me resguardar e resguardar os meus entes queridos, mas realmente ver a gente aprendendo com tudo isso e nos responsabilizando enquanto sociedade, né? Eu digo, eu sou importante e todos nós somos, ninguém é mais ou menos, tá bem? Um abraço e se gostaram, por favor, compartilhem e fiquem à vontade para fazer perguntas. Tchau, tchau!